Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Falei que terça-feira eu viria aqui num episódio de Botecotec daquele jeito, né, que a gente gosta de falar sobre carros de Fórmula 1. Somos uns dos últimos no mundo que ainda gostam dessa coisa de engenharia. Então, se você gosta também, deixa o like, porque hoje a gente vai conversar sobre o carro da Aston Martin, que de todos os carros, na minha opinião, foi o que mais chamou a atenção. Porque ele é o carro mais diferentão do grid até agora. Quando você tem um nível de regulamento, quanto mais próximo do regulamento o carro não é a tendência que ele seja mais lento ou mais rápido por causa disso. Mas a gente gosta de ver interpretações diferentes. E o Adrian Newey e esse carro da Aston Martin parece trazer isso pra gente. Todo trabalho de aerodinâmica do carro serve para trabalhar com downforce. A pressão aerodinâmica do carro de Fórmula 1 é para que ele fique colado no chão. Tanto que tem aquela teoria de que se você colocar um carro de Fórmula 1 no teto de um túnel, o carro vai conseguir andar no teto do túnel com a velocidade exata, claro, justamente porque tem esse poder de sucção que joga o carro para baixo. Você alcança isso como? Através da velocidade do fluxo de ar. A gente tem o nosso princípio de Bernoulli. Então nós vamos falar muito de Bernoulli e também muito de efeito Coanda nesse carro da Aston Martin. O efeito Coanda já é o trabalho do fluxo de ar pelo desenho de uma superfície. Então, quando o engenheiro está fazendo o projeto, ele pensa muito em como desenhar os ângulos do seu carro, avião, essas coisas, para que o fluxo de ar ele passe naquele caminho. O exemplo mais clássico aí para você impressionar a Morena é o seguinte: pega uma folha de papel. Então pensa nisso, tá bom? A folha de papel está dessa forma. Se você aproximar da sua boca assim e soprar na parte de cima, tá? Por que isso acontece? Porque no momento em que eu sopro, a pressão na parte de cima ela diminui e na parte de baixo fica maior. Então o carro da Aston Martin ele chama a atenção justamente por esses desenhos que trabalham com o efeito Coanda e também com o princípio de Bernoulli. Na parte dianteira do carro nós temos algumas coisas que chamam bastante atenção. Então a gente tem aqui o footplate no desenho normal, a endplate, e aqui a gente tem a footplate dentro do desenho do regulamento, bem simples nesse quesito, tá? E aqui esse túnelzinho que a gente vê é para trabalhar com o tire skirt. Então o pneu ali na frente ele acaba gerando turbulência. Esse ar turbulento, os engenheiros da Fórmula 1 querem evitar que esse ar venha para o carro para destruir a aerodinâmica. Então o que acontece com esses túneis aqui é justamente tentar puxar através do efeito Coanda, né, e das pressões, tirar esse ar e jogar ele para fora. Até porque ele vai trabalhar depois com algo que a gente vai ver já já, que é a bargeboard ali do lado. O que chama atenção bastante na suspensão do carro é a montagem. Então você vê que os braços, né, aqui da suspensão estão montados bem na parte de cima. Aqui dentro, ó, vai ter o amortecedor, vai ter as molas, tá tudo nessa partezinha aqui. Essa parte aqui inferior, ó, tá bem para frente em comparação à parte de cima. Também trabalhando com esse fluxo de ar. Então, quando você tem essa entrada do sidepod nesse desenho, ele fez isso com o carro da Red Bull em 2023, se eu não me engano, vindo para a parte de baixo aqui, gerando maior velocidade, diminuindo a pressão. Eu li por aí que o Adrian Newey ele queria essa solução implementada em outros carros e que a direção técnica da Red Bull, né, disse que não ia funcionar no carro. Teria sido um dos motivos que fez o Adrian Newey sair da Red Bull, inclusive. O sidepod é bem estreito, ó. Você vê aqui, ó, o desenho dele nessa imagem. Ó como ele é bem estreito, lembrando que aqui, ó, no final a gente tem que ter um radiador. Para variar, tudo do Adrian Newey é super compacto e é legal ver o pessoal aqui da Racing Bulls, né, olhando o carro da Aston Martin, todo mundo querendo ver como que é o carro. A bargeboard é o conceito que a gente está acostumado.
no regulamento, a bar de board foi criada para gerar inwash. Isso significa, lembra da turbulência do pneu? Pegar o fluxo de ar da parte inicial do carro, frontal, e jogar para dentro. Só que todo mundo já está de olho e já está vendo que essas boards que elas vão fazer, na verdade, é gerar esses vórtices que vão fazer o contrário. Porque o fluxo de ar no regulamento tem que ir para dentro? Porque se ele for para a parte interna do carro, tem menos turbulência. Se você joga esse fluxo de ar para fora, você tem mais turbulência. Eu não conheço uma pessoa que acha que os times vão jogar esse fluxo para a parte interna do carro. Todo mundo vai jogar para fora, porque você tem mais desempenho aerodinâmico por causa disso. Por isso a possibilidade de ter mais turbulência nessa temporada. Chama atenção também o recorte aqui na tampa do motor. Que, cara, como é maluca, né? Vou colocar até aqui, em vermelho. Dá para ver bem. Tudo é bem estreito. A ideia, essa área do carro é chamada de área da Coca-Cola, inclusive. Seria interessante ver uma imagem de cima do carro da Aston Martin, mas você vê que todos os desenhos que nós temos aqui são, na verdade, para caber as peças do motor ali. É só para isso, que senão seria a coisa mais fina do mundo, um conceito que a McLaren até trouxe em 2014. Tudo muito apertado, pode gerar superaquecimento, mas assim, é o carro da Aston Martin. A Honda teve toda a experiência, mais experiência na verdade, com o carro da McLaren. Então eu acredito que o Newey e a Honda souberam o que fazer aqui. Tanto que essa parte ela é tão fina, que o Adrian Newey vem e coloca uma barbatana nessa área. Eu já vi o Newey falando do porquê existem essas barbatanas. Em 2010 ficaram muito famosas. É igual uma flecha, né? Já viu que a flecha tem aquelas penas ali? É justamente para gerar estabilidade. Todo o processo aqui na tampa do motor é aerodinâmico, só que como você precisa de peças mecânicas, ele vai tendo desenhos para que essas peças caibam. E assim, pode ter certeza que o ar que está entrando aqui, passando pelo radiador e tudo mais, esse ar também vai sair aqui. E há a possibilidade, vi umas pessoas falando da possibilidade de ter uma espécie de exaustor soprado, que eles chamam, né? De você usar um fluxo de ar que seria totalmente perdido e tentar transformá-lo em pressão aerodinâmica. Então você pega esse ar mais quente e joga ele para a área de outro ar mais quente, que é justamente o exaustor que está ali na parte de trás, né? O escapamento. E dessa forma você tenha essa dinâmica de ar mais quente, ele se encontrando por aqui, e trabalhando também com as diferenças de pressão, transformar ele em potencial. O difusor soprado era praticamente isso. Então vamos ficar de olho se existe alguma possibilidade disso acontecer. A volta dos chifres, que eu acho incríveis. Eu lembro muito da McLaren de 2005, que era um carro do Newey também. Tanto a suspensão dianteira quanto a traseira, a gente vê uma geometria que evita o mergulho. Isso sempre vai ser importante. Você quer uma área ali do assoalho. Na verdade, você quer o carro mais estável possível, né? Só que eu acho que por questões aerodinâmicas, nem tanto pensando muito no piloto ali, né? A gente vê que o desenho da suspensão, o primeiro braço da suspensão, vou aumentar aqui para vocês verem, ó. A gente vê que o braço é montado já no pilar da asa. Push rod aparecendo, então aqui a gente tem o amortecedor, mola, tudo por aqui. Mais um braço de sustentação do assoalho nessa parte que todos os carros têm. E justamente nessa areazinha do assoalho aqui, a gente tem algo que a gente já está vendo em todos os carros, que são os recortes. E aqui até tem uma areazinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, que aqui tem um desenhinho, ó, que faz uma curva em C ao contrário. Justamente isso daqui com certeza é um criador de vórtice para ajudar que, inclusive aqui, ó, se eu apagar, vocês vão ver que também tem um recortezinho aqui nessa área, ó. Então todos esses processos aqui provavelmente são para criar vórtices. Para quê, Sérgio? Para evitar que toda a turbulência do pneu aqui invada essa área. É isso que você não quer. Você não quer nada invadindo ali. Então o que você faz? Você cria vórtices para
que a sua pressão aerodinâmica seja mais eficiente justamente nessa área. O carro da Aston Martin é um carro que chama muito a atenção, parece ser um carro muito pensado fora da caixinha, uma interpretação diferente do regulamento, demorou para chegar na pista, mas é um carro que a gente vai ficar de olho nessas 2 semanas de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Tu curtiu o carro da Aston Martin? Eu curti, achei super bacana, super malvadão. Fala pra mim o que você achou dele aqui nos comentários, se tem alguma informação a mais também. Se aparecer alguma coisa mais diferentona, eu venho aqui no formato Boteco Tech Peloton pra gente conversar, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, como sempre. Se inscreve no canal, deixa o like, torne-se um membro para conversar pertinho da gente aqui no WhatsApp e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!